pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal, falando mais uma vez de ArData Test. E hoje, pessoal, nós vamos falar desse equipamento, o W6300, um equipamento de fabricação norte-americana e que tem sido amplamente utilizado pelas empresas de manutenção no ramo aeronáutico. E como será um vídeo bem rápido, pessoal, nós vamos estar falando hoje exclusivamente das funções desse painel, dessa interface. Vamos falar aqui de todas as funcionalidades, de todas as funções que você pode acessar através desse painel, tá bom? Será um vídeo muito rápido. Então, pessoal, como você pode ver, após você conectar todo o equipamento na aeronave, você vai pressionar a tecla de Power. E aí você vai inicializar o equipamento. Eu vou falar, pessoal, apenas das funções desse painel, de uma maneira bem simples. Você pode dividir essa tela em duas partes. Nessa parte da esquerda, você tem as funções de velocidade. E nessa parte da direita, você tem as funções de altitude, pressão estática e pressão total. E o que acontece? Como você pode ver aqui, eu tenho a unidade de medida indicada aqui, indicando que neste momento nós estamos utilizando a unidade de medida em nós, quilonós. Mais abaixo você tem qual é a velocidade que está sendo indicada no momento, que seria 3,4 nós. E mais embaixo, nessa faixa azul, você tem aqui a velocidade desejada. Seria a velocidade que você deseja simular. Vamos supor que o manual pede para você ir a 10 mil pés, a 100 quilonós. Então você digita aqui a velocidade desejada e aqui a velocidade que ele está simulando no momento. Tá ok? Da mesma maneira, a altitude. Eu tenho aqui a unidade de medida que foi selecionada. Eu tenho a altitude que está marcando no momento. E aqui eu tenho a altitude que eu desejo simular. Tá ok? E aí você fecha esse painel de cima. E o que acontece? Se eu precisar de mudar a unidade de medida, por exemplo, de nós para milhas por hora, eu vou seguir essa legenda. Eu pego aqui o 1 e eu vou pressionar aqui abaixo o número 1 e ele vai me dar aqui o menu de velocidades que eu desejo. Aqui no 9, ó, você tem mais, tá vendo 9? More. Então eu aperto 9. Aí você vê que aqui no 9 eu tenho a PSI. Se eu digitar o número 1 aqui, eu mudo aqui para PSI. Vamos experimentar para ver, ó. E isso pode ser utilizado, pessoal. Um exemplo, quando a tarefa de manutenção manda você fazer um flush para tirar a umidade da linha com uma pressão de 15 PSI, por exemplo. Então você muda a unidade para PSI, ok? Vamos voltar para quilonós. Voltamos para quilonós, a unidade de medida. Tá legal? Já aqui, pessoal, no target, que é a velocidade que você deseja, vamos considerar que o manual pediu para você simular uma velocidade de 200 quilonós. Então você vai usar o número 2, a legenda, vai pressionar aqui o 2 e você vai digitar aqui no target qual o valor desejado, que seria 200 nós. Digitei aqui. Quando eu pressionar a tecla Entra, que seria essa tecla, então esse valor vai vir para cá. Vamos ver. Aí tá aqui, ó. Eu desejo 200 nós, mas no momento ele está marcando 2,9 nós, ok? Da mesma maneira, pessoal, a altitude. Você utiliza aqui essa legenda 5 para me mudar a unidade de medida, que normalmente, pessoal, é uma função pouco usada na pista, porque as nossas aeronaves, a altitude normalmente é em pés. Mas se o manual de manutenção pedir para você fazer um flush, por exemplo, injetando 15 PSI na linha, aí você pode mudar a unidade de medida para PSI. Lembrando, pessoal, não precisa falar isso, que a gente tem que sempre observar os procedimentos de manutenção, porque quando você coloca pressão, normalmente o manual de manutenção
pede para você desconectar do instrumento ou da ADM, tá ok? Para você não danificar o componente. Voltando aqui, e eu pressiono 1 e volto para pés a altitude. Aqui está a altitude do momento e aqui é a altitude que eu desejo. Vamos considerar que o manual de manutenção pediu para me simular uma altitude de 20 mil pés. Então é muito simples, seguindo essa legenda, eu pressiono aqui o 6, ok? Vai abrir o campo do target e aí eu digito aqui os 20 mil pés, que supostamente o manual teria solicitado, e quando eu pressionar o Enter, aí está pronto aqui para ser simulado, tá ok? Aí, pessoal, esse campo daqui para baixo continua sendo a mesma coisa, velocidade e altitude. Só que aqui eu tenho o rate, o climb, o rate. Um exemplo, aqui ele está me dizendo que eu vou crescer a velocidade 300 nós por minuto. Quer dizer, você não tem aquele negócio no automóvel, esse carro vai de 0 a 100 em 5 segundos, então esses segundos seria o que eu posso alterar aqui. E da mesma maneira aqui, eu tenho o climb rate, que aqui ele está selecionado para 4.000 pés por minuto. Quer dizer que a cada minuto, essa altitude aqui vai subir 4.000 pés até atingir esse valor que eu desejo. Tá beleza, pessoal? Aí então, aqui você deve observar o seguinte: se eu pressionar o Go, aqui o Go, ó, pressionei o Go, aí você vai perceber que não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu estou na função de Measure. Isso aqui é um indicador de função para esta coluna de altitude e a função para esta coluna de velocidade. Então eu preciso sair de Measure e ir para Control. Então eu, seguindo essa lógica, eu vou pressionar o número 4, ok? Pressionei o 4 e agora eu vou para Control, pressiono o 3 e aí eu mudei a função. Uma vez mudando a função para Control, se eu pressionar o Go, ele vai fazer o ajuste barométrico e depois ele vai em busca desses valores, 200 nós, 20.000 pés. Vamos pressionar o Go. Go. Aí ele está fazendo a equalização, a pressão atmosférica, e ele vai já tentar simular essa altitude. Neste momento, o compressor de ar do equipamento está trabalhando, gerando pressão, ou seja, pressão positiva deste lado e pressão negativa deste lado. E o que acontece, pessoal? Quando o compressor trabalha e acontece um atrito entre as partículas do ar, isso provoca um aquecimento no ar, né? E uma característica do ar, quando ele é aquecido, ele se expande. Como esse ar está confinado dentro das mangueiras do equipamento e ele não tem como se expandir, então ele ganha um ligeiro aumento na pressão, né? Por isso que o manual de manutenção ele fala para que quando você atingir o valor desejado, por exemplo, aqui, ó, aqui eu desejo 20.000 pés. 20.000 pés. Quando eu chegar nos 20.000 pés aqui em cima, eu não posso de imediatamente executar o teste. Eu preciso aguardar no mínimo 1 minuto para que o ar ele se esfrie novamente, e em consequência desse resfriamento vai haver uma perda de pressão e aí ele vai estabilizar e depois então eu posso executar o teste. Eu vou te mostrar aqui as funções de vazamento, tá bom? Vai ser bem rapidinho. Pronto, voltamos aqui. Aí já estamos aqui, ó. Você pediu 20.000 pés, estamos nos aproximando dos 20.000 pés, né? Ok? Veja que a razão de subida já vai diminuindo, né? Na medida que se aproxima. Aí pronto, você chegou a 20.000 pés, a altitude, e 200 nós a velocidade. Nesse momento é que você deve esperar 1 minuto para você considerar os valores. E o que acontece, pessoal? Vamos considerar que a tarefa que o manual de manutenção pediu
seria para você aferir os instrumentos. Então, neste momento, você ia verificar o instrumento da aeronave, se ele está marcando os 20 mil pés de altitude, os 200 nós, né? Seria uma maneira de você aferir, né? Um outro teste que é muito comum de ser solicitado pelo manual de manutenção é o leaking test, o teste de vazamento das linhas pneumáticas. E a função do leak test aqui, ela é muito fácil. Como que você vai fazer? Você está aqui utilizando a função control, não é isso? Nos dois lados, tanto para velocidade quanto para altitude. Então você precisa sair da função control e você precisa ir para leak measure. Para isso, você vai mais uma vez utilizar esse raciocínio. Pressiona-se o número 4. Aí ele abre o menu aqui para você, ó, Measure e Leak e o Control. Nós queremos fazer um teste de vazamento na linha, então nós vamos utilizar a função Leak, pressionando o número 2, ok? Após pressionar o número 2, ele já está na função de Leak. Quando, pessoal, eu der um Go aqui, ele vai mostrar o ranger de tempo, 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos. Normalmente, os manuais de manutenção, eles estabelecem um limite de perda de pressão para um determinado tempo. Vamos considerar assim, você pode perder 50 nós em 1 minuto. Então, você vai poder constatar isso aqui. Vamos lá, eu pressiono o Go. Aí ele vai me dizer aqui, ó, 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos. Ele começa a contar o tempo. E aí ele já começa a registrar aqui a perda, né? Você vê que aqui está tendo um vazamento grande. Nesse caso, pessoal, quando ele atingir aqui 1 minuto, ele vai te indicar aqui quanto que você perdeu em 1 minuto. E você vai poder comparar com o manual de manutenção se a perda está dentro dos limites ou se excede os limites que o fabricante estabeleceu. Naturalmente, se exceder o limite, você vai ter que verificar onde está acontecendo vazamento. Estamos nos aproximando de 1 minuto. E ele vai me dar aqui a perda que eu tive nesse 1 minuto. Ó, ele está dizendo aqui que eu tive uma perda de 111 nós por minuto. Que seria uma perda alta demais, tá bom? Você percebe, pessoal, que tem algumas alterações aqui, porque o equipamento não está conectado no manifold nem na aeronave. Então os valores que aparecem aqui, eles são valores muito não reais, tá ok? E eu vou sair aqui do modo Leak Measure, pressionando aqui o cancelando a operação, sair, e agora eu vou ver a linha de altitude, que seria a linha de estática, né? E na linha de estática a mesma coisa, eu pressiono o número 8 e aí eu pressiono aqui o 2, que é o Leak Measure. E aí quando eu der o Go aqui, aí ele vai começar a fazer a medição de vazamento na linha de estática. Ele me indica aqui, ó, 1 minuto, 2 minutos e 3 minutos. E você vê que a perda aqui já é bem menor, né? Voltando aqui, aí tá aqui, ó, se aproximando de 1 minuto. Aí ele vai te indicar aqui qual foi a perda dentro de 1 minuto. Aqui, você perdeu 19 pés por minuto, tá ok? Aí você vai confrontar esse valor com o valor que estabelecido pelo manual de fabricante. Pessoal, deixa eu falar só mais uma coisa para você. Nunca, pessoal, nunca utilize a simulação nas tomadas de estática sem que os tubos de pitot estejam conectados, ou vice-versa. E por quê, pessoal? Porque essas medidas, elas são comparativas. Um exemplo, a altitude, qual o referencial da altitude? É o ajuste altimétrico que você faz lá no Knob. Você insere a pressão atmosférica, e a partir dali, o que variar da pressão atmosférica, ele vai te dar altitude. Já no caso da velocidade, pessoal, o parâmetro que ele tem é a pressão estática. Quanto maior a diferença entre a pressão estática e a pressão total,
maior será indicativo de velocidade. Então, mesmo que o pitot não tenha pressão total nenhuma, se eu começar a simular a velocidade aqui, eu vou diminuir a pressão estática e a diferença entre as duas vai aumentar. E aí você vai começar a simular uma velocidade descontroladamente, podendo dar final de curso lá no instrumento e podendo danificar o mesmo, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo da utilização total desse equipamento, conectando na aeronave e tudo mais. Não deixe de deixar o seu like aí, pessoal. Só mais uma coisa, você precisa, em ground e em control, você precisa, antes de desligar ele, pressionar essa tecla aqui, ó, ground. O que essa tecla vai fazer, pessoal? Quando eu pressionar aqui o Go, ela vai esvaziar totalmente as linhas pneumáticas, equalizando com a atmosfera, para que eu possa desconectar o equipamento sem que haja nenhum dano, tá bom? Não deixa de deixar o seu like aí, pessoal, fazer o seu comentário e nos ajudar a divulgar o canal. Um abraço a todos!